bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, O Que Te Nutre de Verdade. Hoje o assunto é um assunto muito delicado e eu vou falar com você, mulher tentante, que passa por problemas como SOP, endometriose, então eu trouxe uma convidada muito especial e especialista nessa área, que é ela, doutora Andréa Barroeco. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite de participar desse podcast junto comigo. Pamela, eu que agradeço. Um assunto tão importante para as mulheres e você proporcionando isso, essas informações, né? Então é muito importante. Bom, vamos começar o nosso podcast com aquela perguntinha bem tradicional. Doutora, conta para nós, quem é a doutora Andréa Barroeco? Quem é a doutora Andréa Barroeco? Eu sempre brinco, você quer saber a doutora ou a Andréa? Fala para nós então sobre quem é a Andréa. Quem é a Andréa? A Andréa é uma apaixonada pelo que faz, né? A doutora, ela se junta, eu falo que não tem como separar muito as duas pessoas, né? Porque eu acho que quando você escolhe a tua profissão, ela já faz parte de um contexto geral de quem você é, de quem você deseja ser, do teu propósito, da tua missão aqui na Terra. Então, quando eu escolhi, que eu ainda era criança, eu tinha acho que uns 14 anos, 13, que eu disse que eu ia ser médica, e eu morava numa cidade muito pequenininha, Pamela, no interior de São Paulo, e meus pais achavam que eu estava de brincadeira, né? Brincadeira de criança, imagina, médica, né? E isso nunca sumiu dentro de mim, e eu fui crescendo, e isso se manteve, e foi quando eu tive que sair até dessa cidade pequenininha para estudar, porque passar numa faculdade de medicina tem alguns desafios. Exato, eu E aí eu imagino. fui para São Paulo estudar e foi onde eu fiz minha faculdade, minha residência. Você sabe que eu não sou de Maringá. Olha aí, uma informação que eu já não sabia, ó. Então não é de Maringá. Não, eu sou de São Paulo, mas eu já estou aqui. Eu acho que hoje eu já sou de Maringá, né? Eu estou em Maringá já há 24 anos, Já é uma maringaense 25 nato, anos, né? eu já sou uma maringaense já, né? E essa paixão, então, por medicina, ela veio desde muito pequena. Muito pequena. E junto com ela veio a ginecologia. Como é que foi essa ideia de partir para reprodução assistida? Conta para nós um pouquinho mais sobre isso, doutora. A ginecologia, eu me apaixonei no 5º ano, quando eu estava no internato, passando pelas várias especialidades que nós passamos dentro de uma faculdade de medicina, e eu fiquei apaixonada. Foi aí que eu falei, a minha missão é cuidar de mulheres. Então eu queria cuidar de mulheres e primeiro a gente faz uma ginecologia com obstetrícia. A minha primeira paixão, na verdade, foi obstetrícia. Que gostoso, Eu acho que é né? muito gostoso, né? Você ver a vida, você trazer a vida, então isso é muito apaixonante. Então minha primeira paixão foi obstetrícia e quando eu fiz a minha residência, eu já tinha em mente a reprodução. Mas a vida te traz várias coisas, várias mudanças, muitas vezes não é aquele caminho que você gostaria de seguir, que a vida te coloca dentro de um primeiro momento e está tudo bem. E aí eu fui fazer oncologia. Oncologia! Oncologia. Olha Eu que fui curioso. para o Hospital Brigadeiro, eu fiz mama e eu fiz a patologia do trato genital inferior, que foi ótimo. Eu acho que tudo que a gente aprende nos traz uma bagagem muito grande. Exato. E eu decidi não continuar com oncologia. Você me conhece, eu me envolvo demais e eu sofria muito. E naquela época, imagina, 30 anos, 25 anos atrás, nós não tínhamos toda a técnica e tecnologia que nós temos hoje. Então, pacientes com câncer de mama, a grande maioria morria. Que ainda é um número muito alto, Que né? ainda é um número muito alto, apesar que hoje a medicina evoluiu muito, os tratamentos estão muito mais modernos, a parte de exames, né, de detecção de câncer de mama também estão mais modernos, então graças a Deus isso tem melhorado, né, essa detecção precoce das mulheres tem melhorado. E aí eu vou fazer endoscopia ginecológica, que é histeroscopia, videolaparoscopia. Eu fiquei 1 ano no Pérola Byton, que hoje é o Hospital da Mulher, fazendo endoscopia. E em seguida eu começo a trabalhar em São Paulo e depois de 1 ano eu venho para Maringá. Aí é onde se tornou uma maringaense. Aí eu me tornei uma maringaense, mas eu ainda não fazia reprodução. E assim, doutora, eu falo que é um desafio lidar com sonhos, né? Demais. Mas o sonho de ser mãe, eu acredito que é o maior sonho de toda mulher. Como é que é lidar com isso no dia a dia? Nas frustrações, nas tentativas que acabam não dando certo? Porque acontece muito isso em consultório, né? Como é que a doutora lidar com isso? Quando nós vamos trabalhar com a reprodução é exatamente isso, ela lida com sonhos. Nós temos no nosso DNA, está transcrito. Ter um filho é deixar um legado.
Então, esse desejo da mulher, ele já vem lá, ó, marcado no DNA da mulher. E lógico, a reprodução e mesmo a fertilização in vitro, mesmo com uma alta tecnologia, não significa, Pamela, beber em casa. Mas qual que é o nosso princípio dentro da Áurea? Sempre a verdade, a realidade e o acolhimento. Você está acolhendo essas mulheres, porque eu sempre falo que eu descobri a minha missão durante o processo. Era fazer com que elas tivessem a melhor experiência possível, independente do resultado. Porque elas precisavam sentir que elas estavam sendo cuidadas, que elas estavam sendo ouvidas, Exatamente essa parte. vistas, e que elas tinham alguém para caminhar com elas. Nós poderíamos não chegar no resultado final de ter um bebê, que tudo bem, isso pode acontecer. Embora, é lógico, a gente quer dar um bebê, né, para todo mundo, mas isso pode acontecer. Mas elas precisam sentir que elas fizeram tudo o que era possível. Qual foi o primeiro caso que marcou a doutora, assim? Dentro da reprodução, nossa, Pamela, assim, são muitos os casos, porque tudo dentro da reprodução é muito marcante. Porque elas já chegam com uma bagagem muito grande, elas já chegam trazendo um sofrimento. Mas eu tive um caso de uma paciente, inclusive do tema de hoje, que ela tinha ovário policístico e ela tinha N traumas. Então ela chegou para passar em consulta, eles queriam engravidar, já estavam tentando há algum tempo, ela não conseguia sequer fazer um ultrassom, de medo que ela tinha. Eu tive que entrar na sala junto com ela, dar as mãos para que o ultrassonografista conseguisse fazer um ultrassom. Depois de 3 coitos programados, nós vamos conversar sobre isso, né? Qual é a técnica usada para um ovário policístico, para nós trazermos esse bebê, que é o coito programado, porque essas mulheres não têm uma ovulação eficiente. Nós não conseguimos também com o coito programado, porque também isso é possível. E nós decidimos ir para uma fertilização. E ela passou por muitos processos. Nós tivemos a primeira transferência que não implantou, a segunda que nós tivemos uma implantação, mas foi uma gravidez que nós chamamos de gravidez química, bioquímica, que você nem chega a ver o embrião. A terceira que nós tivemos uma gravidez, mas que parou de desenvolver, e aí ela quer dar um tempo, porque cada perda é um luto muito grande. E isso precisa ser respeitado. E isso acontece muito também. Acontece muito. A paciente, ela é como se ela se afastasse por um tempo. Isso, e é importante nós entendermos isso, dar esse tempo para ela passar esse luto, para ela fazer toda essa metabolização mesmo. E ela tinha o quê? Ovário policístico. Então eu a chamei e disse, nós vamos precisar fazer algumas mudanças estruturais, porque ela não acreditava nisso. E nós começamos e ela perdeu 10 quilos, Pamela. Aí já vem um momento muito importante para vocês conseguirem linkar a importância de uma alimentação boa. Tá vendo? Perdeu 10 quilos. 10 quilos. E isso é o que trouxe um resultado positivo. Positivo. E como é que foi? Ela perdeu esses 10 quilos, ela se preparou, ela começou com atividade física, até porque o marido, ele era personal, e ela não fazia nada disso. Muitas vezes casa de ferreiro, espeta de pau mesmo, né? Mas ela mesmo assim, ela estava muito machucada e vem aquele medo da frustração. Porque qual é o problema? Muitas vezes, por que ela se afasta? Isso é pesquisa. Muitas vezes os casais, eles desistem, nem é por questões financeiras, é porque eles têm medo de passar novamente por frustrações. Porque pensa, você tem que ter uma resiliência, uma resistência muito forte. Eu acho que eu falo isso um pouco meio que por experiência própria. Sim, a gente acaba criando uma resistência e eu não quero mais, eu não quero mais. Eu não quero filho, eu não quero mais. Mas isso não é verdade. É o medo de ser ferido, é o medo de passar por essa frustração. E aí ela vem ao meu consultório e nós tínhamos mais um embrião só. Um embrião que nem tinha uma classificação muito boa, era o único que tinha sobrado. E ela veio para dizer para mim que ela iria descartar esse embrião. Nossa! Ela falou, eu vou descartar, doutora. Eu conversei com meu marido e nós não queremos mais. E como a doutora lidou com isso? Eu disse, não. Você insiste um pouco ainda, sabendo do sonho do paciente? Você está no seu melhor momento. Você perdeu 10 quilos, você mudou todos os seus hábitos, você está se alimentando melhor, você está fazendo atividade física, inclusive emocionalmente você está mais preparada. E eu estou com você. Eu quero que você vá para casa e você vai pensar, mas nós vamos buscar esse bebê.
Na época eu não tinha meu laboratório, eu fazia tudo em São Paulo. E aí eles foram para casa e eles ficaram, ela me conta, né, hoje, que ficou meio sem jeito, eu estava tão animada. E ela, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso com a doutora? E fomos. E aí tá o nosso bebê aí Um hoje, resultado tá um lindo, resultado positivo. lindo, positivo, mas olha que interessante, veio depois de mudanças de hábitos. É. Então a gente entende que isso impacta muito também no resultado final e eu acredito muito nisso, nesse preparo da paciente. Porque a doutora ela tem um trabalho multidisciplinar na clínica, né? Porque lá tem psicólogos, né? Tem terapeutas, nutricionistas, enfim, tem tudo dentro da clínica da doutora, né? E isso é muito importante, porque eu falo para as minhas pacientes em consulta, as tentantes, as mulheres que pretendem ter até filhos mais para o futuro, da importância da alimentação. Hoje em dia, a gente tem mais informação, mas ainda assim tem pessoas que pensam que a alimentação ela é só boa para estética. Por incrível que pareça, tem gente que às vezes fala, é só para estética, eu não preciso perder peso. Pelo contrário, né? Para uma tentante, olha aí, vocês estão vendo o relato que a doutora está contando. O paciente, ele muitas vezes se sente desmotivado, incrédulo. A doutora tem alguns momentos que aconteceu de eu também tô perdendo as esperanças com essa família, com esse casal que tá tentando. Já houve esses momentos, doutora, de achar assim, olha, não vai dar certo, né? Com toda a medicina ali em mãos. Mas aconteceu já algum momento de tantas tentativas frustradas? Vamos lá, é lógico que nós que trabalhamos com isso, e o médico, ele é apegado em ciência, em estatística, em tudo. Lógico que nós sabemos quando você tem um caso que tem probabilidades maiores e casos que têm probabilidades menores, né? Pelo próprio problema que aquele paciente te traz, pela própria idade da paciente. Eu falo que a idade é o fator preditivo mais importante de gravidez para a mulher, um dos mais importantes, vamos dizer assim. Mas eu acho que perder esperança, não. Eu acho que é importante todo mundo ter o direito de tentar. Então é aquilo que eu te disse, né? Eu entendi que a missão é caminhar com elas. Não importa o resultado que nós vamos ter. Elas precisam ter alguém com confiança, que elas possam dar a mão e possam caminhar junto. O principal ideal da doutora é fazer com que o processo seja mais leve. Você entendeu? O processo precisa ser mais leve. Porque o que eu percebia? Elas chegavam me contando histórias muito pesadas, com processos muito pesados, traumatizantes. Eu disse não. O que eu quero, a minha proposta, o meu propósito é mudar isso. É fazer com que isso seja mais leve. Eu sou extremamente aberta com elas, eu sou muito transparente, você me conhece, mas eu faço com que tudo pareça leve. Porque eu acho que quando você tem informação de qualidade, você consegue discutir com o teu médico para você tomar decisões junto. Então eu trago muito casal para perto de mim. Né? Olha, eu vou passar informações, essas informações serão importantes, por quê? Porque nós juntos, nós vamos tomar algumas decisões aqui. Doutora, aproveita então, explica para quem está em casa nos assistindo, qual é a diferença realmente? Porque assim, quando eu falo sobre endometriose e SOP, são dois assuntos que têm um peso muito grande dentro das redes sociais. Exato. E dentro das redes sociais também, né? Quando você vai lá pesquisar sobre esse tema, você vê o quanto de mulheres que consomem isso, né? Qual é a diferença de fato sobre isso? Vamos lá, total. Boa. A diferença é total. Então eu vou dividir. O ovário policístico, embora o nome é ovário policístico, é uma síndrome metabólica. Ele altera a parte morfológica desse ovário, sim, tá? Ele vai provocar alterações no processo de ovulação, e é por isso que muitas vezes a mulher não consegue engravidar, mas é uma síndrome metabólica, que nós podemos aprofundar um pouquinho mais para eu explicar o porquê, tá? Que está relacionado com resistência à insulina. Muitas vezes por pleomorfismo de receptor, ela vai ter essa resistência à insulina que vai fazer esse ciclo todo acontecer e levar ao ovário policístico. A endometriose é o crescimento de células do endométrio para fora do útero, vamos dizer assim, para a cavidade pélvica e pode acometer diversos órgãos, intestino, a parte externa do útero, bexiga, ovário, as tubas. Então ela vai levar um processo de infertilidade, mas por outros problemas.
Ela pode fazer uma desestruturação anatômica quando ela altera a tuba, né? Hoje nós já sabemos o impacto enorme que ela tem na qualidade, ela diminui a reserva ovariana da mulher e ela também é um processo inflamatório crônico. Então são fisiopatologias diferentes, ambas afetam a fertilidade, mas por motivos distintos. Perfeito. Tá, então assim, a síndrome De ovário policístico. ela tem cura? É uma pergunta, eu abri minha caixinha de perguntas no Instagram e foi disparado esse número de perguntas, se ela tem cura, se é possível realmente engravidar quando se é diagnosticado com a síndrome de ovário policístico. Claro que é. Então vamos lá. Eu não disse que é uma síndrome metabólica? Exatamente. E que na verdade, o que acontece? A insulina, tá? Quando ela está alterada nesse processo, ela vai atuar nas células foliculares. E ela altera a produção, inclusive hormonal. Então ela altera, ela aumenta a produção de hormônios androgênicos, por isso que as mulheres com ovário policístico apresentam pelos, muitas vezes acne, queda de cabelo, oleosidade da pele, por conta desses hormônios. Tá? Só que a insulina, ela também age no processo de alteração de ovulação. Eu digo que a insulina, ela é uma impostora. Ela senta na cadeira do LH, que é o hormônio que faz com que a mulher ovule. Exato. E ela não permite que isso aconteça. Mas não é tão simples assim. Existe uma alteração também central dos hormônios. Existe uma alteração do hormônio LH. A orquestra da ovulação, ela ocorre assim, Pamela. Primeiro hormônio a estar estimulando o ovário é o quê? É o FSH. Qual é a função dele? Trazer aquela corte e preparar aquela corte para que nós tenhamos um folículo dominante, que é ele que vai ser escolhido para ovular. Então imagina que vem vários e um deles vai ser escolhido para ser o protagonista, para ovular. Só que depois desse momento que o FSH age, com a produção estrogênica desse processo, quem que ele vai estimular? O LH. E é o LH que vai atuar para o amadurecimento, ele faz um trigger, ele faz um start no processo de ovulação. Então, a gente ouve falar que tem algum problema relacionado à resistência à insulina, mas vale a pena ressaltar que nem sempre é só isso. É só isso e que mulheres magras também pode ter SOP, né? Tem gente que linka isso muito com um percentual de gordura. Ah, eu estou magra, estou livre, né, desses problemas. Não é bem assim, né, doutora? Não, Pamela. Assim, é muito importante isso, porque o que a gente espera? Aquela clássica, né? Aquela paciente que é mais cheinha, que tá com sobrepeso, com pelo, que você olha para ela e você já sabe que tem ovário policístico. Mas existem 4 fenótipos diferentes. O que são fenótipos? São apresentações diferentes. Existem pacientes magras, existem pacientes que não têm problemas androgênicos, existem pacientes que ciclam. Olha que interessante, e né? que têm ovário policístico. Então, e eu acho que é algo que as mulheres não têm esse conhecimento. Não. Muitas vezes elas pensam, mas eu estou ciclando, né? Eu não tenho pelos, o meu percentual de gordura está baixo, então eu estou livre de ter SOP. E realmente não é bem assim. Não é bem assim. Então fortalece para as mulheres que estiverem nos assistindo a importância da alimentação. É muito, assim, de uma força muito grande, né, doutora? Alimentação balanceada, a atividade física, ter qualidade de vida, realmente, para que se possa melhorar essa questão metabólica e, de fato, conseguir um resultado positivo. Na verdade, o último guideline mesmo, todos os guidelines de ovário policístico, eles são categóricos. O tratamento é mudança de hábito. Perfeito. A alimentação, porque mesmo essa magra, ela pode ter resistência à insulina. Sim, muito comum. É muito comum. Exatamente. E não adianta muitas vezes você fazer apenas um teste basal de jejum, de glicose e de insulina. Você tem que fazer a curva. Exato. Para você verificar se ela tem mesmo uma alteração de resistência à insulina. Então, independente, qual vai ser o tratamento? A alimentação adequada. Perfeito, né? Existe uma idade, assim, ideal para se buscar as informações sobre a própria fertilidade? A doutora acha que existe ali um momento onde, olha, ali na casa dos 23 anos... Nossa, você tocou num ponto delicado e cada vez mais nós estamos pedindo isso para os pacientes. O que a gente percebe quando nós trabalhamos com reprodução? Elas chegam muito tarde.
elas chegam já com 35, com 38, com 40. E um problema muitas vezes que nós nos deparamos, nós especialistas, é que elas ficam presas ou no ginecologista em exames básicos, né? Muitas vezes elas mesmo tentando, existe um processo de negação muito grande, sabe, Pamela? Também. Eu acredito, eu tenho analisado muito isso e tenho pensado muito nisso. Por que que elas fazem isso? Porque está muito linkado, olha, eu não consigo engravidar, então eu estou frustrada, então eu fracassei. É bem assim. Não é? É bem assim. E não é verdade. E elas acabam tendo esse sentimento. Então elas não querem, muitas vezes, procurar para não dizer que elas fracassaram. E é o contrário. Elas têm que procurar o especialista, porque isso não é fracasso nenhum, isso não é culpa muitas vezes delas. Muitas vezes é um exame que você vai fazer, você vai direcionar e vai mudar todo esse cenário. Você acha que tem muito a ver, eu não sei se eu estou certa, mas hoje o número de tentantes parece ser muito maior que antes. Eu não sei se é pelo excesso de informação que a gente encontra hoje, né, na palma da mão o tempo inteiro. Mas assim, isso está muito relacionado também com a idade? É muito normal a mulher querer desbravar o mundo, querer se profissionalizar primeiro, para que depois ela vá construir, né, a família. E essa questão da idade, tem esse peso tão grande, por isso que há tantas tentantes que não estão realmente conseguindo por causa da idade, doutora? Porque a doutora falou que a idade é um fator muito preditivo. importante. A idade é um fator preditivo importante. Você falou uma coisa extremamente lógica. A mulher, ela vai estudar, ela vai fazer doutorado, ela vai fazer mestrado, aí ela consegue uma promoção de trabalho. Então, hoje em dia, você não vê mais as mulheres engravidando com 25 anos, que é uma idade onde o processo reprodutivo é mais efetivo, mais eficaz. Então, ela já começa a tentar, Pamela, engravidar muito mais tarde. Então, nós temos o fator idade, que é muito importante. Nós temos os hábitos ruins. A modernidade, ela nos trouxe praticidade. Mas hoje, quais são os alimentos? Você vai no supermercado, o que você faz? Compra tudo enlatado, empacotado, né? Os alimentos processados, você é nutricionista, você sabe, ultraprocessados, com uma química absurda, e isso está afetando a fertilidade. Existem hábitos como cigarro, bebida alcoólica, que hoje é muito comum, que também impacta. Então, são diversos fatores. E tem um outro fator que você não vai acreditar. O fator masculino. O fator masculino? Masculino. Eu tenho assim, se você for olhar a estatística, 40% mulher, 40% homem, tá? 17% os dois, e o que resta são causas indeterminadas. Mas eu acho que até o fator masculino conjugado com elas está muito maior. Dificilmente eu pego um casal que não tem fator masculino associado. Então, se a doutora pudesse dar uma mensagem aí para a mulherada, para falar para o marido, para o namorado, se cuidem também, busquem acompanhar elas para poder fazer exames, porque o homem tem mais resistência, né? Demais. Eles têm mais resistência, mas eu tenho percebido que quando eles são acolhidos e quando eles entendem também o processo, essa resistência também já diminui, já cai por terra. Tá. Doutora, o que a doutora vê no futuro em relação à reprodução assistida? Algo mais moderno, mais apalpável? Porque eu já ouvi muitos relatos de mulheres que falam assim para mim, até mesmo algumas pacientes, eu estou tentando, mas eu não tenho condição de fazer, né, por exemplo, uma FIV, né? Porque se fala muito em questão de valores, né? Então a doutora vê alguma coisa que possa colaborar com isso no futuro, né? Ser algo mais palpável para as mulheres, com condições financeiras um pouco menores? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que a reprodução assistida, ela já melhorou muito nesse aspecto. Há não muito tempo, porque a reprodução assistida, ela não é algo muito velho. O primeiro bebê de proveta foi a Louise Brown, que tem 40 anos. É muito nova. É muito novo o processo. Então, não era algo muito difundido, era algo muito caro, era algo quase que impalpável. Não é mais assim hoje. Tá? Então, hoje os preços já estão muito mais acessíveis, nós temos trabalhado muito essa acessibilidade de todas as pessoas que precisam. Existem fundos, até fintechs, que estão com projetos de financiamento para facilitar mesmo,
né? O próprio laboratório já tem, muitas vezes, uma facilidade, já é um facilitador, mas ainda quem precisa mais, ainda tem esses projetos de fintechs, de fundos de investimento, que estão trabalhando muito pesado também nisso para estar colaborando Que bom. com essa acessibilidade maior. Então nos conta agora um caso que foi emocionante para a doutora, que parecia até ser improvável, de sucesso, que foi positivo, né? Que a doutora lembra assim, olha, esse daqui eu já não tinha mais nem fé e aí foi lá e aconteceu. Talvez eu acho que é uma forma de trazer um pouco de esperança para quem, né, está assistindo esse vídeo no momento. Eu vou contar esse caso porque eu acredito muito naquilo que você pensa, naquilo que você almeja e na tua vibração. E esse casal também chegou um fator masculino, grave também, e ela também tinha uma reserva muito baixa. E eu consegui acho que dois óvulos na captação dela, Pamela, e eu consegui um embrião. Um embrião. Mas o que me chamava a atenção nela? Porque geralmente as pessoas elas falam que, nossa, doutora, mas só isso? Pouco, né? Nossa, é muito pouco, né? As minhas chances diminuem. E é lógico que diminui, porque se você for ver estatisticamente, diminui. E o que me chamava a atenção era a fé que ela tinha. E ela me abraçava, feliz. E aquilo para mim, assim, me chamou muito a atenção, porque quando eu disse para ela, olha, nós conseguimos um blasto só, um embrião só. E ela me abraçou tão feliz, que bom, pelo menos nós conseguimos um. Então, foi assim uma experiência muito interessante. E aí, lógico, nós vamos prepará-la, nós vamos para transferência desse embrião, com chances que a gente sabe que são limitadas. E ela naquela fé, Pamela, aquela coisa, a hora que eu acabei de fazer a transferência, ela me abraçava, ela chorava, ela me agradecia. E foi tão lindo isso. E eu senti uma coisa tão forte. E ela engravidou e o bebê já nasceu. Ai, que lindo. Então nós tínhamos uma única chance, mas era o que nós precisávamos. Mas o que me chamou a atenção e o que me emocionou nesse casal foi a fé que eles tinham e a gratidão. Eu acho que a palavra era essa, a gratidão. Puxa, eles tinham um. Tinham pessoas que não conseguiam ter nenhum. Então, ao invés deles reclamarem ou acharem que foi ruim o ciclo, o caso, ou seja, as expectativas não eram tão boas, eles preferiram acreditar e ter gratidão. A doutora fala sobre fé e é até importante falar que, além da alimentação, o fator estresse é um fator que pesa muito, né? Claro. Um cortisol muito alto, Pronto. uma pessoa com muita ansiedade. Eu acho que é um dos fatores que mais atrapalham o processo, né? E aí eu falo e reforço que isso é o que acontece muito comigo mesmo. Eu sei o quanto isso me causa uma ansiedade, né, mês a mês, quando você tá ali, né, na expectativa de, minha menstruação não vai descer, se Deus quiser, ela vem e desce. Então, assim, ansiedade, estresse, pesam muito, né, doutora? Pesam. É um conjunto de situações. E o estresse realmente afeta o hormônio do cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. E o cortisol, ele faz parte, ele é um dos pilares dessa orquestra, do processo ovulatório, inflamatório e tudo mais. Então, nós precisamos deixar de ser simplistas e entender que o nosso corpo, ele é complexo e que tem muitos fatores que podem influenciar. Eu estive no último congresso agora e me chamou muito a atenção porque eu vou muito nos congressos e foi a primeira vez, Pamela, que eu escutei falar sobre o sono. Eu falo muito sobre sono aqui em consultório, muito. Eu falo que é uma tríade: alimentação, né, os treinos, atividade física e dormir. sono. E o dormir. sono. E é engraçado como as pessoas não dão importância para isso. Exato. Mas olha aí, tá vendo? Até para essa questão de fertilidade, a doutora tá trazendo aqui para nós a importância do sono, né? Porque... É o ciclo circadiano. Exatamente, acompanhar isso. Acompanhar né? isso. Doutora, a gente fala sobre momentos que foram bons, mas qual foi o mais desafiador? Aquele que tirou o seu sono? Que você teve que, talvez, estudar um pouco a mais, ir um pouco mais a fundo. A doutora vai trazer, talvez, um assunto, um caso, que alguém vai se identificar e falar, nossa, o meu é até pequeno perto desse. Qual foi esse mais desafiador?
Pamela, eu tô com uma paciente, e eu me apego demais, né? Ela já teve 11 abortos. Nossa! Ela teve 11 abortos. Quando ela chega para mim, nós vamos para uma fertilização, para nós estarmos, na verdade, fazendo uma análise genética desses embriões. Eu transfiro 2 embriões perfeitos, euploides, e ela não engravida. E aí isso me enlouqueceu, eu disse, não é possível. E eu estou fazendo uma mentoria que se chama Gestação Sem Barreira. Qual é a abordagem da gestação sem barreira? O que a gente tem visto muito, fatores aloimunes e autoimunes envolvidos na receptividade endometrial desses embriões. Então nós estamos estudando muito células NK, fator KIR, tá? Que muito se fala, pouco se entende. Então eu disse, eu quero entender isto melhor. E há 2 anos eu já estou nesse grupo estudando sobre isso. Existe então alguma frase que a doutora possa dar para essas mulheres, assim, para trazer um pouco de conforto, né? Trabalhando tantos anos com isso, para talvez acalentar essa tentante que vem, né, com tanta frustração há vários anos. Você encontra mulheres que falam, olha, eu tô tentando há 2 anos, 3 anos, 4 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. O que a doutora diria para elas? Eu acho que elas precisam acreditar no sonho delas. Da mesma maneira que nós perseguimos os nossos sonhos, é lógico que existe aquela hora que você precisa entender a hora que o teu corpo também precisa parar. Mas isso precisa estar muito bem elaborado, estruturado dentro de você. E acreditar, buscar, entender esse processo de resiliência, não desistir dentro do primeiro fracasso, porque pode acontecer. E não é o primeiro fracasso que vai determinar o nosso fim, né? Muitas vezes a gente tem um processo ali que não foi bem, mas não significa que o outro não vai ser bom. Então é acreditar, mudar. Eu brinco muito com elas, eu falo assim, o que o GPS faz? Mudança de rota. Então, nós vamos mudar a rota. Nós queremos chegar aqui. Tudo bem que nós queríamos ir por esse caminho, não deu, a gente muda a rota, mas o destino continua o mesmo. Elas chegam sempre muito ansiosas. Muito ansiosas. Por isso que eu tenho uma terapeuta junto. Que é a importância desse trabalho, né? Demais, né? E essa terapeuta, ela faz um trabalho de desbloqueio. Porque muitas mulheres, elas acabam fazendo inconscientemente um bloqueio. Por que você acha que tem tanta tentante calada? É normal elas terem vergonha. É vergonha, você falou a palavra correta, é vergonha. Lembra que eu disse assim, o que é não poder engravidar dentro da sociedade? Você fracassou, você não consegue, é uma frustração. Então elas se escondem. Então elas não têm um ambiente seguro, que elas possam se sentir acolhidas, que elas possam tirar as dúvidas, conversar. Então esses bate-papos, de repente criar uma comunidade, um ambiente. E você sabe uma pesquisa que foi feita muito interessante? Olha que coisa mais interessante. Algumas clínicas fizeram comunidades com os próprios profissionais das clínicas e chamaram os pacientes para participar. Os médicos, os enfermeiros, ou seja, todos os profissionais que estavam ali envolvidos no processo de reprodução. Ninguém falava nada dentro do grupo. E elas criavam paralelo comunidades entre elas. Para poder falar sobre algum assunto. E existem comunidades que não permitem sequer médicos participarem. Olha que curioso. É curioso isso, né? Então, o que está movendo essas mulheres a quererem estar, né, nessa tribo? Né? Todo mundo tem a história da tribo, né? Mas foi feita essa pesquisa e eu achei muito interessante esse resultado. Mas eu acredito que seja isso, é a parte da vergonha e tudo mais, né? Que nós somos responsáveis e nós temos que trabalhar para dissipar isso. Eu ouvi uma vez de uma paciente tentante, ela já está na 4ª FIV dela, ela disse que se há muito mais empatia por uma mulher que tem câncer do que por uma tentante. E é verdade, você tenta, aí não dá certo, as pessoas falam de uma forma muito natural. Ai, fica tranquila, vai dar certo, já se engravida. Relaxa. Relaxa. Tá aí uma palavra que eu acho que irrita um pouco a mulherada que tenta. Irrita. Não tem como você relaxar. É algo que você quer, Não é tem. algo que você sonha. E todo mês, mês a mês, alguma coisa te lembrando que você não tá grávida. Por exemplo, a menstruação. A menstruação. Exato.
Sangra todo mês. Exatamente. Então, assim, isso você acha que é uma verdade? Há muito mais empatia por pessoas que têm uma doença, né? Claro que não estou diminuindo o câncer, mas assim, é muito mais comum se acalentar, é como se a gente abraçasse a causa de quem tem uma doença do que quem está tentando. Como se quem estivesse tentando, não tem dor para você, não tem peso. Você sabe que a infertilidade já está sendo vista como uma doença também. Não pode deixar de ser, porque ela não pode ser banalizada. E eu acho que ela tem uma certa razão. E eu faço muitos vídeos sobre isso e eu falo exatamente essa palavra. Você já ouviu relaxa? Não, mas vai dar certo, calma. Isso irrita? Isso irrita. Isso né? irrita. E, na verdade, isso até atrasa muitas mulheres a procurar um profissional. Ah, não deu certo? Não, relaxa. Você deve estar estressada, mês que vem dá certo. E aí o tempo vai, aí outro mês acontece outra coisa, ela não procura. Então isso atrasa. E o tempo, para nós da reprodução, é muito importante. Então não existe relaxa, não existe isso vai dar certo. Existe vamos ver o que está acontecendo. Vamos analisar todo o processo minuciosamente. Porque nós precisamos encontrar um motivo. Eu falo por experiência, o relaxa, você tá tensa, você tá focada nisso. Aí eu me pergunto, como eu não vou focar? Se eu estiver buscando tratamento, se eu estiver fazendo no básico que Deus ensinou, qualquer coisa eu tô tentando, então não tem como relaxar, né, doutora? Não tem como relaxar. Existe muitas desistências dentro da clínica da doutora? De pessoas que começaram e sumiram? Existe, mas são poucas. Né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho do jeito que eu gostaria, do jeito que eu sonhava, almejava e era minha missão. Quando é que você vê isso, Pamela? É aquele paciente que fez o primeiro processo com você e não deu certo. E ele volta e ele continua com você porque ele acredita no teu trabalho. Ele sabe, ele entende que aquilo não deu, mas não porque não foi feito um trabalho correto, porque faz parte do processo. E que tudo bem, e que nós vamos fazer um recálculo e nós vamos fazer um outro tipo de trabalho. A história do GPS. Né? É a história do GPS que eu falo para eles. Né? Então nós estamos com muitos casais, isso me deixa muito feliz. Que geralmente voltam e continuam a tentativa. Eu tenho casais que eu tô lá agora, nesse momento mesmo, eu tô com vários casais que nós já estamos recomeçando outro processo. E os mitos, doutora? Tem muitos em relação a isso? Chega muitos mitos em consultórios? Porque pelo menos para nutrição são vários. Tem muitos, né? Me conta alguns deles para que talvez a pessoa ouça e fale, nossa, eu achava que era isso, sei lá. Vamos ver um mito muito comum, né? Que tem relação, tem que deitar, ficar com a perna para cima. Esse é um mito? Esse é mito. Olha, gente, eu tenho certeza que você de casa deve estar assistindo e falou, minha avó falava que é namorar e botar as pernas para cima. Bota a perna para cima. Então isso é um mito. Isso é mito. Poxa vida. Né? Se eu disser que eu já fiz isso, meu Deus. Mas porque isso aí é comum, né? Elas perguntam, não, doutora, então eu tenho que deitar, eu fico com a perna para cima. Olha, se você quiser, não tem problema nenhum, mas não é isso. Não muda que nada. Vai mudar o processo. Né? Pode namorar e já sair andando. E pode já sair andando. Boa. Tá vendo, gente? Não se iludam aí, né? Até aproveitando falando dessa relação do mito, é verdade, porque foi uma pergunta que saiu na caixinha, que o esperma feminino ele é mais lento e tem uma probabilidade de... Para quem tá tentando natural, tá, doutora? Faz 2 dias antes dos dias férteis, porque o esperma feminino ele é mais lento até chegar e findar. Explica para nós isso aí. Isso é um mito e é uma verdade? Tem todo esse processo, né? Que existe uma diferenciação entre o espermatozoide que carrega o cromossomo X, que é o feminino, do Y. Então o Y ele é mais rápido, mas ele é mais fraco. Então, teoricamente, teria que ter relação no dia da ovulação. O homem já é mais fraco por natureza, né? Já é, provavelmente. E a mulher, embora ela é um pouco mais lenta, mas ela é mais resistente. Tá? Então, se você tem relação e ovula 1 ou 2 dias depois, porque existe o espermatozoide, ele fica um tempo, assim como o óvulo fica um tempo, né, dentro do aparelho reprodutor feminino. Então, esse processo existe mesmo, mas é extremamente complicado, né? Não é verdade. É, porque eu ouço que tem gente que tenta aplicar isso aí no natural em casa, tenta né? aplicar, tenta. O que a doutora Andréa diria para a doutora Andréa lá do começo, em relação à medicina? Alguma coisa que você mudaria na trajetória, que você acha que talvez tivesse começado antes, teria mais resultados positivos, talvez? Não sei. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O que você diria para a doutora Andréa? Para você mesma, lá no passado, para
talvez melhorar nesse processo de ajudar os casais que estão tentando? Eu sempre digo assim, eu não voltaria nem um dia da minha vida. Toda a nossa caminhada, ela é extremamente importante e enriquecedora. E tudo que eu passei no passado fez a Andréia de hoje. Puxa, Andréia, mas você fez onco, mas você fez vídeo. Foi muito importante. Faria do mesmo jeito, Faria do né? mesmo jeito. Eu acho que tudo nessa vida tem um momento certo para você entender e ter maturidade para isso. Então eu não mudaria nada. Eu sempre fui muito focada, eu estudo porque eu amo, e eu amo o que eu faço. Eu digo que eu escolhi cuidar das mulheres e eu não mudaria isso. E quando eu for para a reprodução, aí eu me encontro absolutamente e totalmente. E eu tive certeza que é o que eu amo fazer, o que eu quero acabar os meus dias fazendo. Mas tudo que eu fiz lá atrás, ele serviu de base para ser a Andréia que eu sou hoje. E qual é o conselho que a doutora dá para as mulheres que estão nessa luta? Olha, eu já falei, eu acho que o conselho, né, eu acredito muito de nós perseguirmos o nosso sonho, independente de que sonho que é esse. Eu persegui o meu sonho de ter um laboratório, não parecia algo distante, Pamela? E tá aí hoje. E tá aí hoje, com excelência, né? Quando eu me lembro que eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, então eu vou transferir isso para elas. E o professor me perguntou, what's your goal? E o what's your goal não é qual é o seu sonho, é qual é a sua meta. Eu disse para ele que eu ia construir um laboratório de reprodução. Ele ficou me olhando, acho que ele falou, é maluca, né? Enfim, então persiga o sonho. Se é esse seu sonho, acredite. Mas ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que foi fácil. Chegar lá e fazer um laboratório de reprodução foram muitos os desafios. E assim também a trajetória da mulher que está tentando engravidar. Vão ter muitos desafios no meio do caminho, vão ter pedras, vão ter muitas coisas que vão acontecer, mas não desistam. Muitas vezes os desafios são apenas para nos fortalecer para o processo, para que a gente seja preparado quando nós chegarmos no resultado final. Mesmo que ele não seja Mesmo positivo. que ele, Pamela, não seja o positivo. Mas você entende que o passar pelo processo, lutar por ele e sentir no teu coração que você fez absolutamente tudo que você podia, faz diferença no amanhã? Porque você não vai ter aquela pergunta, e se eu tivesse feito? Você fez. Você fez tudo. Bom, encerramos aqui o nosso podcast. A gente acaba ficando um pouco até sério, né, no decorrer dessa conversa, porque é um assunto muito delicado. Mas eu fico muito feliz, doutora, por trazer tanta informação para nós. Como eu falei, uma vez eu abri no Instagram um pouquinho sobre esse assunto e eu vi o tamanho da proporção que ele tomou, porque é muitas tentantes caladas. Vai ficar aqui, né, o contato da doutora para vocês poderem, né, conhecer o trabalho dela. É um trabalho incrível, é a minha médica, é da minha confiança, por isso eu fiz o convite, né, e fiz muita questão que ela estivesse aqui trazendo essas informações para nós, tirando alguns mitos, como vocês puderam ver também, e reforçando a importância da alimentação, do autocuidado e, acima de tudo, da fé. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite de participar desse podcast, trazer um pouco de reflexão, né, informação, enfim, te agradeço muito de todo o coração, né, por ter participado aqui comigo. Vamos lá, eu que agradeço, foi uma delícia e estarei aqui sempre que possível. Obrigada, gente, um beijo, fiquem com Deus e tchau.